denso, porque ele não é um livro também que espera-se que você sente e leia, destrinche o livro, né? Ele é um livro pensado, o formato dele é um livro pensado em um livro de estudos, onde você lê um capítulo, tenta entender o que da sua psique ali se identifica, o que não se identifica, e entender justamente essas dualidades, essas nuances, né? Eu acho que, como nós falamos hoje à tarde, antes, é um livro que começa no livro, mas ele se encerra dentro de nós, Talu, né? Talu, deixa eu te Oi. interromper só um segundinho. Eu acho que entre nós tem alguém com, ao mesmo tempo, o celular aberto e o áudio do YouTube aberto, por isso que está dando esse chiado. Aí, deixa o YouTube no mudo, todos nós, por favor. Desculpe a interrupção. Ai, mas eu não tenho aberto aqui não, Lelo. Não sou eu. Eu também não. O meu já está no mudo aqui. Podemos seguir, desculpe, obrigado. Então, como eu estava dizendo, a leitura ela começa dentro do livro, mas ela se encerra em nós. Então, é esse livro que você mergulha e passa meses, anos e entra e sai dessa leitura, acredito que diversas vezes ao longo da vida, né? Eu, diferente da Mônia, eu entrei em contato com esse livro recentemente, o ano passado. Eu sempre tive um pouco de preguiça e aversão quando via as meninas vindo, estamos lendo esse livro, você deveria ler, tem alguma coisa para dizer? Eu já vinha, não quero ouvir, não quero olhar para isso. Então, foi um processo um pouco mais lento para mim, para eu entrar nessa leitura. Foi só ano passado, depois de pandemia e processos dentro do apartamento, trancada com uma criança de 3 anos, que eu me permiti a leitura. E eu fiz ela sozinha em casa durante a pandemia. E foi louco, foi completamente enlouquecedor. Eu demorei muito tempo, eu acho que uns 6 meses para terminar a leitura, e deixei o livro quieto por mais uns 6 meses. E aí foi na metade desse ano que eu retornei para o livro, abri e comecei a ler de novo, a reler, e falei, nossa, não, pera, calma. Agora eu acho que está na hora de entender realmente o que esse livro está querendo me dizer. E eu acho que essa é uma experiência, né, para mim agora é bem recente, mas acredito que muitas mulheres se identificam com isso quando começam a leitura desse livro. O que você acha, Mônia? Qual foi a sua experiência? Eu vou fazer um comentário primeiro a respeito disso que você falou, para depois entrar na minha experiência, que é completamente diversa da sua. Eu e a Talu, nós somos amigas há algum tempo já, e eu acompanhei o processo da Ojeriza, ou Mulheres que Correm com os Lobos, e eu sei que isso é um lugar muito comum às mulheres, assim, o rechaço a tudo que remeta de alguma forma ao estereótipo do sagrado feminino, ao estereótipo das mulheres nuas ao redor da fogueira, na lua cheia, uivando para a lua. Existe esse lugar muito forte mesmo das mulheres, de um rechaço baseado, óbvio, né, no receio interno, porque isso vem de um lugar de receio interno, né, porque a gente normalmente tem uma aversão ao que a gente não quer muito olhar, né, ao que a gente não quer ali mexer, se familiarizar com a coisa, né, e vejo isso como um lugar muito forte mesmo. Mulheres que Correm com os Lobos chega para as mulheres diversas vezes na vida, muitas vezes, como as nossas companheiras de estudo relataram, né, já várias vezes, o livro na mão, o livro com a mãe, o livro com a irmã, o livro com a amiga, e não conseguir se apropriar da leitura de mulheres, né, porque é uma literatura muito densa. A Clarice, ela escreve de uma forma muito, ela dança com as palavras, mas o fato de ser uma dança não tira a profundidade do que ela está dizendo. É uma leitura muito lúdica, mas
o fato dela ser lúdica não torna ela menos séria, é uma leitura muito séria, é um assunto muito sério, né? Sobre isso que a gente fica botando panos quentes e evitando falar, que é o apagamento feminino, da psique feminina, com o passar da história, né? Com esse lugar de tolher a mulher, porque uma mulher que pensa é perigosa, uma mulher que se conhece 2 vezes mais perigosa. Então, esse lugar das mulheres que têm dificuldade em se aproximar do livro, ou que se aproximam por diversas vezes na vida do livro e não conseguem desenvolver uma leitura, é um lugar muito comum. É um lugar que acontece com frequência, você escuta sobre isso com frequência, nos círculos de sagrado, nas mulheres que realmente não querem nem saber disso, só porque pensam que isso é uma coisa do sagrado, que nem sabem que isso é um livro de psicologia, por exemplo. É um lugar bem, bem profundo e bem comum. Mas eu tive contato com o livro de uma forma muito diversa da Talu. Eu, há aproximadamente 11 anos atrás, eu tive um problema de saúde bastante sério que me fez mudar de vida. Eu era executivo de multinacional e resolvi virar terapeuta, assim, 8 ou 80. E eu vinha saída de um relacionamento muito abusivo, agressivo, violento, e tinha me envolvido num outro relacionamento com o mesmo padrão, sem ter visto. E aí, quando saí do segundo relacionamento, que teve uma duração menor, eu olhei para mim mesma e pensei, você precisa de ajuda. Você mesma está se matando, se sabotando, se colocando numa furada atrás da outra. Algo está muito errado. Algo de errado está certo, como dizem os meninos. Não via muito assim, lugar para buscar isso, uma coisa que fosse diretamente nisso. Eu fazia terapia, eu tinha um psicólogo que me ajudava nas minhas questões, mas nada chegava assertivamente nesse lugar, que eu sabia que era uma coisa de um mergulho dentro de mim mesma. E eu tive contato com um grupo de estudiosos do feminino mesmo, assim, que estuda os ciclos, a correlação, né, dos ciclos femininos com os ciclos da natureza, com os ciclos lunares, os ciclos das estações. E aí eu ouvi falar de Mulheres que Correm com os Lobos, e eu pensei, gostei do título. Eu fui atrás do livro porque eu gostei do título. E pensei, acho que pode ser legal, assim, deve ser selvagem, deve ser uma história ali na savana, um negócio louco, assim, natureza selvagem. E eu comecei a ler, e como todas as mulheres, eu travei na introdução. E pensei, não vai dar certo, não vai funcionar para mim, eu tô muito crua. Eu vou ler isso não... Como diz a Talu, né? O livro começa no livro e termina na gente. Eu não consegui nem fazer o livro entrar. Eu li o livro e falei, gente, isso aqui não vou conseguir absorver. E fiquei um tempão cozinhando a ideia da leitura desse livro e participando de várias iniciações de estudos femininos. Aí eu resolvi realmente buscar o feminino, o estudo feminino, das terapias femininas, das coisas mais focadas para o mundo das mulheres. E quando eu fui reler o livro, já imersa dentro desse universo, ele me leu. Ele foi uma coisa assim, era desesperador. Eu almoçava o livro, tomava banho o livro, eu não dormia, falava só mais essa página, só mais essa página. Foi o lugar onde eu já estava pronta para receber o livro. E aí ele realmente te vem assim, de uma forma... Não existe a mesma depois que você lê Mulheres que Correm com os Lobos, porque você descortina um lugar da psique feminina que a gente nunca a gente nunca é avisada que existe. A gente é, na verdade, preservada o máximo possível de saber que esse lugar existe, né, Talu? É engraçado que você disse que o que te atraiu foi o nome. E eu acho que o que me assustava era esse nome, né? Mulheres que correm com os lobos, o arquétipo da mulher selvagem. Imagina, eu não sou nada selvagem. O que é selvagem? O que é? Nada. E aí é até engraçado, né? Porque o que é ser selvagem, né? Eu tenho a impressão que, às vezes, quando vem essa palavra, a gente imagina que selvagem é o contrário de civilizado, né? Algo que não é civilizado é selvagem.
E fazendo esses estudos e fazendo essa leitura, a gente vê que não é nada disso, né? Eu sinto que o selvagem é o contrário do contido, né? De algo que está sendo massacrado, contido, esmagado. Como que é esse selvagem para você? Como que você se relaciona com isso? Sim, eu tenho a mesma impressão. Eu percebo que, assim, naquele lugar, né, das mulheres que tem um certo rechaço, assim, eu vejo que rola muito uma coisa assim, ai, a mulher descabelada, pé descalço, não depila o sovaco correndo na grama. É meio que uma coisa assim que se vem como uma coisa imagética, né? Mas, na verdade, quando a Clarissa traz a ideia do arquétipo da mulher selvagem, o que ela quer nos trazer com esse nome que ela escolheu, a mulher selvagem, é a mulher não domesticada, é a mulher não imbuída dos lugares femininos que se quer que ela tenha, e sim uma mulher empoderada da sua própria psique, uma mulher que conhece sua potência psicológica, todas as nuances diferentes que nós temos, a nossa ciclicidade, os nossos instintos, que são mais aguçados em determinados vieses do que os masculinos, assim como os homens têm outras polaridades, né? Aqui não é uma coisa de ser maior ou melhor, ou menor ou pior, é uma coisa de ser realmente diferente. Nós somos seres diversos, né? Os homens e as mulheres. E a Clarissa vem trazendo isso, que a mulher selvagem, ela é a mulher que se habita. E ela diz no livro dela que a mulher selvagem é a mulher que habita no tempo fora do tempo, que é a mulher que já vivenciou tudo e que sabe o que vai vivenciar, e nada disso a assusta, porque ela tem consciência das suas próprias potências, do empoderamento e da liberdade de tomar suas escolhas. Porque ser livre e ser selvagem não são a mesma coisa. Mas para uma mulher se apoderar da sua mulher selvagem, ela precisa estar no controle da própria liberdade. Isso é realmente um lugar desafiador para o nosso sistema, né? Porque uma mulher que está plena das suas faculdades, que compreende os seus lugares cíclicos, que compreende a sua psique desenvolvida de uma forma diferente da psique linear dos homens, ninguém para essa mulher, porque é uma mulher que não vai ser subjugada, não é uma mulher que vai, se alguém disser alguma coisa para ela, ela vai tremer na base, ela vai ficar pensando que realmente não é lugar de mulher, isso não é meu lugar. Isso para de existir. Eu acredito na mulher selvagem como isso, a capacidade de ser livre para tomar as suas escolhas e ter as rédeas, ser protagonista, né? A mulher selvagem, ela é protagonista. Ela não se permite ser coadjuvante de qualquer imposição do sistema, né? É engraçado que você falando agora, né? E ela traz muito isso da intuição, né? De você se conectar com a sua intuição, de você ouvir a sua intuição. Isso, para mim, sempre foi muito... eu não sei se eu acredito muito na minha intuição. E eu percebo que não acreditar é uma falta de conexão tão grande que você se duvida, né? Eu estava ali me duvidando o tempo todo, pensando... Não, eu vou ouvir minha intuição, não, isso é muito esquisito, não é possível, eu não acredito, eu preciso que alguém me conte, eu preciso de fazer terapia, eu preciso de fazer yoga, eu preciso meditar, eu preciso de buscar todas essas ferramentas fora, porque a minha intuição, eu não sei se eu vou muito por esse caminho, né? Era algo que parecia bruxaria. E é um processo, assim, para mim é um grande processo. Tá adentrando nesse estudo e nessa busca e se conhecer nessa profundidade de saber com todas as certezas que as respostas estão aqui e que é realmente sentar com você mesma e às vezes até colocar a mão no peito e fechar os olhos e respirar e pensar, não, pera, o que a minha intuição está me dizendo? E esse livro, ele realmente, assim, ele é uma bíblia, ele é uma ajuda para você conseguir se conectar com esse lugar, né? Com esse lugar de intuição, com se conhecer tão profundamente que, nossa, é aqui, eu consigo passar até pelas minhas adversidades no dia a dia com mais clareza, porque eu sei de que lugar eu estou falando. Faz sentido? Super.
Super. E é uma coisa do próprio formato literário que ela escolheu, né? Da coisa do trazer o mito e destrinchar o mito. Porque aí você se olha no arquétipo e você vê tanto as suas identificações com esse arquétipo, quanto as suas desidentificações. Então você percebe os seus boicotes, as suas autossabotagens, aonde você não está permitindo que a tua mulher mais, aquela mulher interna que na verdade está ali falando para você, corra para as colinas, e você está ali tipo, não. Começa a ler os mitos, você começa a destrinchar a ideia de que esses arquétipos, eles são como se fossem espelhos onde você vê um desenho e você se encaixa nesse desenho e vê o que ali te cabe, o que ali te veste, o que não te veste, aonde que você precisa olhar aquele pedacinho que está escuro, aonde você já consegue vislumbrar os seus traumas. Ela trabalha muito com a questão dos traumas pelos mitos, né? Desbloqueio dos traumas, os desbloqueios também das nossas mazelas sociais enquanto mulher, né? Porque não é novidade para ninguém, mas é sempre importante que isso seja dito. O patriarcado fez um apagamento social feminino, um apagamento mesmo. A mulher, ela foi renegada a um lugar de subjugação, né? E um lugar onde ela foi, a sacralidade dela foi tomada dela, né? As culturas ancestrais, em sua grande maioria, todas cultuavam as grandes deusas. O tempo era medido pelo sangramento das mulheres. As mulheres eram consideradas muito divinas, porque a gente sangra quase 30 anos da vida todos os meses e a gente não morre. A gente não morre. Você imagina o pessoal lá, milhares de anos atrás, olhando para isso pensando, poxa, meio deusa, meio gente, né? Porque não morre. Realmente não morre. E esse lugar todo da gente ter uma coisa da conexão, de estar conectada com os tempos lunares, com a terra, os tempos das colheitas, com o tempo das chuvas, com essas coisas todas, nos foi tirada. Então, esses lugares que ela traz também da gente resgatar dentro do estudo dos arquétipos, esse lugar do não permitir o apagamento, seja ele pelo companheiro, seja ele pela família, pelo trabalho, pelas condições sociais que nos colocam, porque a gente sabe que a gente ainda é, de uma certa forma, inferiorizada, a gente ganha menos em mesmas posições que os homens, a gente tem menos vagas no mercado de trabalho, a gente tem menos mulheres na política, a gente tem menos mulheres chefes, diretoras, CEOs, a gente tem menos mulheres em todos os cargos mais importantes. Ainda existe esse lugar de botar a mulher ali meio no segundo plano, e a mulher com a tripla jornada, porque é o trabalho, é a casa, é os filhos. Isso é um lugar de uma absurda do engavetamento social. A gente enfia as mulheres nessa gaveta e é isso. Essa mulher é isso. Esse livro ele vem muito forte trazer isso. Não, essa mulher não é isso. Essa mulher é escolher o que você quer ser. Se você quer ser chefe, você vai ser chefe. Se você quer ser dono de casa, você vai ser dono de casa. Quer ser mãe, vai ser mãe. Quer ser, sei lá, Miss, vai ser Miss. É escolha. É a mulher empoderada da sua própria escolha. E ser várias também, né? E ser várias ao mesmo tempo e várias ao longo da vida, né? É se permitir, porque ela fala bastante sobre a ciclicidade, né? Essa espiral. E a gente está prestando atenção nesses ciclos, nesses nossos ciclos internos e os ciclos externos também. E como isso influencia o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa vida, a ciclicidade da mulher, assim, eu não posso dizer pelos homens, né, porque eu não sei bem, mas para nós, mulheres, é extremamente importante, né, a gente tem hormônio, a gente tem esse ciclo por 30 anos, como você disse, acontecendo, e que muitas vezes a gente precisa de pausas e ser uma dona de casa e ficar em casa e colocar aquela pantufa, né, ser o dia da pantufa e pegar um chá e ter esse lugar respeitado
E tem o dia que a gente vai colocar um salto alto e vai para balada, não sei, né? E ser respeitada por essas escolhas, por fazer isso quando precisar, porque a gente está tentando se conectar, respeitar a nossa própria ciclicidade, né? Sim, e eu percebo muito que a questão dos homens terem. Não é que eles são lineares, na verdade, né? Depois que você começa a se conectar com o seu ciclo, se você tem um companheiro, você percebe que os homens também têm os ciclos deles, que normalmente são antagonistas aos nossos. São meio que o contrário. Quando a gente está na fase da mãe, eles estão ali na fase mais problemática, porque daí é um equilíbrio natural, assim, né? Mas as mulheres, por terem essas descargas hormonais absurdas durante o mês, porque a gente tem descargas hormonais absurdas durante o mês. A gente tem, nós somos 4 mulheres a cada 28 dias. A cada 28 dias nós passamos por 4 estágios diferentes. E a gente repete isso 13 vezes num ano. Pensa ver quantas vezes na vida. A gente fica ali. A gente tem uma fase que a gente não tem hormônio, então a gente tá ali, tipo, de boa na lagoa, feliz, ok, como se a vida fosse um mar de rosas. Daí a gente ovula. Aí a gente já tem o quê? Uma descarga hormonal absurda, porque você tá preparando o teu corpo para ser mãe. Olha que loucura. Você tá ali pronta para ser fecundada. Quantidade de hormônios absurda. Aí o teu corpo tá lá, né? Pico no pico, no pico, no pico. Daí ele fala, não vai ser mãe? Opa! Aí vem aquele momento, famoso momento da pré-lunação, né? Do pré-sangramento, como fala, nomeado por um homem de tensão pré-menstrual. Obviamente que foi um homem, né? Porque a tensão devia estar tenso para ele, devia estar bem tenso para ele. E aí a gente está ali numa derrocada absurda de hormônios, pensando, gente, que faz o que agora? E aí vem um pico de hormônio e a gente sangra. Isso dura 7 dias, cada fase dura 7 dias. Há que se respeitar que nós não sejamos sempre as mesmas, que nós tenhamos flutuações de humor, de disposição, de força física, de vigor, de tônus. Toda mulher que está vendo a gente sabe que determinados dias do mês, não é que você está fazendo o corpo mole, o seu corpo está falando pelo amor, me deixe repousar. O seu corpo, ele precisa se preparar para sangrar, por exemplo, porque você vai sangrar e vai ficar viva. Então, o seu corpo está falando, sabe, um diazinho assim, ó, me deixa um diazinho só para dar um... É difícil para mim ficar sangrando, trabalhando e correndo atrás da criança, e troca fralda e passa vassoura. É difícil para mim sangrar e fazer isso. É um recado do corpo. Essa ciclicidade, ela é algo que, de uma forma muito moderna, não é respeitada. As mulheres ancestrais respeitam muito mais os seus ciclos. Nossas avós, por exemplo, não lavam cabelo, não tomam friagem, não vão para a roça. Essas coisas são coisas de quem tem a sabedoria do ciclo natural. A gente, claro, né? O advento da pílula anticoncepcional também nos trouxe essa linearidade um pouco mais similar à dos homens, né? As mulheres que usam hormônio, elas não têm o ciclo natural, elas têm um ciclo induzido. Então, elas podem ser mais produtivas de uma forma mais linear. E aí fica confuso, né? Mas quem sou eu? E onde eu estou no meio disso tudo? E qual é o meu desejo interno? A gente tem muito pouco... a gente tem muita pouca instrução, enquanto mulher, para olhar para esses nossos lugares. A gente não é ensinada pelas nossas mães, a gente não é ensinada na escola, a gente não tem... não sei, anciãs mais velhas que nos ensinem a olhar para dentro da gente, a buscar esse lugar da mulher selvagem. Eu, pelo menos, venho de uma família onde até hoje determinados assuntos são tabus e assuntos que a gente está conversando aqui agora. Mônia. A gente... Desculpa, João. Não, o Lelo deixou 2 perguntas aqui que eu acho interessante para a gente não perder, que tem a ver com isso que vocês estão falando, né? A primeira pergunta dele é a seguinte: a submissão sexual feminina, o imaginário sexual, seria uma última fronteira a ser superada pelo feminino ou nada a ver?
Acho que uma das... Mônia. Eu acho que, como disse a Talu, uma das. Sim, eu acho que não a última, porque nós estaríamos sendo, assim, lindamente condescendentes de que superamos várias outras coisas que a gente não esperou e que a gente ainda tem que ensinar como se a gente estivesse ensinando uma criança pequena, tem que sentar e falar, então, meu anjo, é assim, sabe? A gente ainda está num caminho... Eu acho que a gente teve uma conversa muito profunda, eu e a Talu, hoje, mais cedo, pensando, assim, né, no que traríamos das nossas percepções, porque essa é uma conversa sobre as nossas percepções, os nossos estudos sobre o livro, né? E a gente tocou nesse ponto, assim, como ainda se coloca, em pleno século XXI, a mulher num lugar de distanciamento, assim, sabe? A mulher lá e o cara aqui, assim, os homens aqui, as mulheres lá, mas não de uma maneira saudável, sabe? Não de um respeito à individualidade, sim do engavetamento. Eu acho que a subjugação sexual, né, a submissão sexual feminina é ali uma das cerejinhas do bolo do momento, onde estamos discutindo melhor sobre isso. Se as mulheres realmente gostam desse sexo mais violento, dessa coisa de ser subjugada, ou se isso é uma coisa que a indústria criou e todo mundo foi crescendo, engolindo, e daí os homens ficaram deturpados e as mulheres acham que é normal. Eu não vejo como a última, eu vejo como mais uma. Talvez a que esteja mais no assunto agora. E outra pergunta também, os ciclos dos homens são intelectuais, racionais, por oposição aos ciclos orgânicos das mulheres. Orgânicos, cósmicos, é por aí? Olha, vou falar o que eu penso. Eu penso que não sei se necessariamente cósmicos, porque senão a gente já perde quem acha que a mulher selvagem vai correr sem chinelo lá fora, na chuva, bem louca no fogo ali, que daí a gente já, o cético já fala, isso aí é cósmico, astrologia já não. Mas assim, eu acho que os homens, eles têm a energia muito forte na materialização, né? O homem, ele tem essa coisa, porque a gente teve uma evolução muito por esse lado, né? Os homens caçadores, as mulheres coletoras, os homens mais belicosos, as mulheres mais cuidando das crias, né? Então, assim, existe uma oposição que torna o homem a coisa mais da força mesmo, né? Não sei, talvez do intelecto, assim, apesar de eu achar que a gente só nunca teve chance de mostrar o nosso intelecto, na verdade, como comunidade feminina, assim, se tem muito isso, né, do homem intelectual e a mulher emocional. Na verdade, eu acho um pouco dual demais, assim. Mas creio que os homens têm um ciclo oposto mais oposto, assim, ao nosso, por uma questão de equilíbrio mesmo, porque não adiantaria que todos nós fôssemos, por exemplo, mais sensitivos, mais sensíveis, mais acolhedores, mais... Eu não gosto da palavra maternal, porque isso também foi um negócio que enfiaram ela abaixo na gente, né? Que só porque a gente faz filhos, a mulher é maternal por, sei lá, por natureza. Mas acho que é uma oposição natural, assim. Quem fez a pergunta usou o termo orgânico, né? Eu acho que essa dualidade é orgânica. Quando você tem uma mulher desperta, com a sua mulher selvagem desperta, ou com a potência, né, Talu, com a Shakti desperta, que tem um companheiro também desperto da sua masculinidade, acontece o que eu falei antes, assim, você consegue ver que os ciclos são complementares mesmo. Quando a mulher está mais precisando de cuidado, que ela está ali na fase que ela está, não sei, de repente numa TPM fortíssima, ou que ela está sangrando e está se sentindo mais cansada, mais frágil, o homem está no ápice dele, na potência, no vigor, onde ele pode dar energia para as crianças, limpar uma casa, lavar uma louça, cuidar da mulher, ainda fazer o trabalho dele.
Então, você vê que eles são ciclos que se casam. Só que da mesma forma que a maior parte das mulheres não tem acesso aos seus ciclos, os homens, em geral, não fazem a mínima ideia dos seus. As mulheres têm um pouco menos de obscuridade nisso, porque elas não têm como não ver o seu próprio sangue. É isso que obriga as mulheres a olharem para o seu próprio ciclo, né? Os homens, eles não têm essa marca. Então, eu acho que a gente é uma sociedade moderna, que falhou em manter esse conhecimento ancestral vivo, em ensinar isso de geração em geração. A gente se perdeu ali. Em algum lugar isso evaporou. Exatamente, quando está bem sincronizado entre o homem e a mulher, é uma dança mesmo, né? Essa sincronia é uma dança. Quando um precisa, o outro está suprindo e eles vão se equilibrando, né? Esse é um equilíbrio, né? Sim, total. E creio que talvez seja uma coisa que aparentemente pareça utópica, né? Quando a gente fala sobre isso, porque, nossa, um casal equilibrado, que dança, sua dança no relacionamento, mas volto na ideia de que é uma imagética criada, assim, que daí é os caras, flor na barba, coquinho samurai, com a roupa de algodão. Não é, o cara pode ser um super executivo de terninho, se ele quiser, e tá conectado com ele mesmo, tá conectado com a esposa, com a companheira, sabe? Ele pode ser um homem conectado, por exemplo, com um ciclo de uma filha, já ensinando a filha que eles também têm ciclos, e que a filha tem ciclos, e que ela precisa entender que o homem vai ter que dançar o ciclo dela. Não sei, a gente, eu vejo que, eu escuto, quando eu tô falando, eu escuto vozes da minha cabeça, mas quando você fala, por exemplo, eu escuto isso e eu penso nas duas vertentes, na pessoa que tá ouvindo falando, ai gente, pronto, aquele casal hippie vendendo conchinha na praia, e não é, a gente criou um montão de imagéticas que nos afastam dessas coisas, assim, sabe? De que para você ser uma mulher selvagem, empoderada ou conectada com os seus ciclos, você tem que ser de uma certa forma. E daí você tem que procurar um cara de uma certa forma. E não é assim que funciona. Eu posso escolher ser, não sei, uma mulher que tem um trabalho super mental de executiva de uma multinacional. Eu posso ser uma executiva de uma multinacional conectada com os meus ciclos. Super intelectual, né? Um trabalho intelectual também, né? Um trabalho super intelectual e está totalmente conectado com o seu ciclo. Sim, e encontrar um companheiro e ajudá-lo a entender. Eu não preciso que o meu companheiro venha pronto, como eu nunca vou estar pronta. A gente pode, como os homens não têm os marcos cíclicos como nós temos, a gente sabe quando ovula, a gente sente dor, a gente sabe quando está próximo do nosso período, a gente sente o corpo mudar. Os homens, eles não têm essas descargas hormonais que sinalizam o tempo todo. Mas a gente pode explicar para eles como funciona para a gente, para que eles se observem também. Olha, cada semana eu estou mudando. Percebe como quando eu mudo, você muda junto? Quando eu estou mais sem paciência, você fica mais cuidadoso, você, né? E isso não é uma coisa que deva ser forçada, é uma coisa construída, como a gente vem construindo a nossa relação com a nossa ciclicidade. Porque a gente não veio disso de uma adolescência, por exemplo. A gente veio disso de um estudo por escolha própria. Não foram nossas mães que nos disseram isso, né? Minha filha, você vai passar por 4 fases. Olhe para o seu corpo, para suas emoções. Escolha um boy magia que vai fluir. Eu acho que, na verdade, era até escondido, você nem fala sobre isso, né? Isso é meio um tabu, você falar sobre, nossa, estou ovulando. Você não ouve isso nas conversas entre mulheres, só entre mulheres. É um tabu você falar sobre menstruação, você falar sobre sua ovulação, seu desejo sexual, sobre qualquer coisa a respeito da feminilidade da mulher, né? É um tabu, ninguém fala sobre isso. Ainda acho que as pessoas que estão falando são a minoria, são a grande minoria, não, a grande maioria não fala, não pode falar, é para ter vergonha da menstruação, é para ter vergonha do seu absorvente, é para comprar escondido, como se estivesse roubando na farmácia,
Ninguém pode ver, onde, para passar na escola era como se estivesse passando droga, se você precisasse de algum, né? Era uma coisa... Então, punk. Total. Tá falando isso, e é algo tão natural, né? É algo tão natural, tão intrínseco, né? E um tabu tão grande. Então... Gente, eu tenho uma questão, né? Como vocês abordaram a respeito do livro, que o livro possui várias narrativas, né? Um resgate tradicional, mitológico, histórico, né? Histórico H, histórico com E, né? E como é que essas histórias, né? Essas narrativas, elas contribuem para a mulher tomar, não digo posse, mas ser mais íntima com o feminino, né? Porque eu acredito que como o livro ele foi transformador para vocês, né? E ele foi de encontro, né, com algumas questões muito particulares, que são diz da psique, né, de cada uma. E como é que essas narrativas elas podem contribuir para esse encontro, né, da mulher com o feminino? Quer começar, Talu? Começo eu. Eu acho que na leitura, a gente lê os contos, né? E existe uma identificação mesmo, como se tivesse, você se vê muito nessas histórias. Essas histórias vão conversando com você. Você começa eu acho que a primeira impressão que eu tive foi: alguém está falando sobre isso e eu me identifico aqui. Eu estou me identificando com esse personagem. Eu estou me identificando com essa atitude. Então, peraí, isso não é coisa da minha cabeça. Louca. Alguém falou sobre isso em algum lugar e alguém escreveu um livro sobre isso. Então, tem alguma coisa a me dizer. E são coisas muito íntimas. Eu acho que é por isso que tem essa grande transformação, que seria coisa que eu não contaria para minha melhor amiga, que eu esconderia do meu psiquiatra, do meu psicólogo, do meu terapeuta. E aí vem esse livro e alguém está trazendo essa questão. Aí, não, pera, então não sou só eu. Tem mais gente pensando, escrevendo sobre isso, contando essas histórias. Eu acho que a identificação com a história é onde começa essa transformação. É se identificar tão profundamente com histórias tão íntimas ao seu respeito, que faz desse livro tão transformador, né? Porque não é uma história, né? Ele é uma iniciação, ele é uma jornada, né? Então, você começa ali desde a perda da inocência e vai construindo essa mulher, né? A psique esse arquétipo da mulher selvagem. É uma construção. E cada história vai se desdobrando aspectos tão profundos e você vai se identificando numa profundidade com essas histórias, com esses personagens, que eu acho que é aí que ela te pega, né? É nesse estudo que você começa e você lê, e aí você fala, não, pera, eu não estou nem conseguindo processar isso, e eu acho que é muito natural quem lê esse livro e quem faz esse estudo procurar outras mulheres para discutir essas histórias. Total. O que você acha? Total, concordo com tudo. E acho que essa coisa dela trazer em cada arquétipo um passo da jornada e ela abordar, quando ela destrincha o mito, ela te dá subterfúgios, porque ela não te ensina a achar a tua mulher selvagem, ela te mostra vários caminhos por onde a psique feminina é atravessada, né? Então, por exemplo, você vai pegar ali, não sei, os contos, um Barba Azul, ele vai falar sobre como sanar feridas que você acha que nunca vão ser sanadas, né? Que acha que elas nunca vão ter cura. Ela te mostra como chegar nesse aspecto, por exemplo.
A Mulher Esqueleto, que fala sobre o poder da morte e vida-morte de uma relação, que as coisas podem ser ressignificadas, né? La Loba, que trabalha com essa coisa da iniciação mesmo, da chegada não sei, da psique feminina, né? Que é da Mulher Esqueleto, que vai trabalhar essa coisa dos lugares de... Não sei como explicar isso, mas tipo, dos lugares onde você deve realizar e não ficar perdida só devaneando, né? E ela vai te trazendo por isso, assim, tanto que a menina dos fósforos, não é a mulher esqueleto, a menina dos fósforos, ela é já numa parte do livro que você já passou por alguns lugares e você já tá meio assim, tipo, ai, não, mas então dela te puxa de volta e fala, não, peraí, mas é pra você pegar isso e usar, não é pra ficar ali viajando e, ai, conjecturando, não, é um mito que faz você olhar ali que o devaneio é devaneio e que, sabe, desce aqui pro corpo realizar, a mulher selvagem realiza, ela se coloca, então, bora ali. Eu acho que a forma também como ela aborda na explicação que ela traz acerca do mito em si, mas os subterfúgios de estudo psicológico mesmo que ela traz para quem está lendo, principalmente para quem discute o livro, que é o que a gente se propôs a fazer, né? Ela ajuda nessa coisa do destrinchar mesmo, né? Independente de qual seja a sua bagagem anterior ao livro, eu vou ler uma Vasalisa, eu vou ter uma visão, a Talu vai ler Vasalisa, vai ter outra visão. Mas independente da bagagem que a gente traga, por exemplo, as mulheres conseguem se ver no mito e entender quais são os passos para conseguir, acho que concatenar aquilo que está sendo mostrado, porque tem coisas que quando você lê, você fica chocada, porque o mito te mostra um lugar de você que você nem sabia que estava ali, nem sabia que existia. E nem queria ver, né? E nem queria ver. Muitas vezes sabia que estava ali, mas não queria ver, queria passar a vida sem olhar para aquele lugar, né? Sim. Você falou uma coisa antes, no meio da conversa, eu acho, que esse livro ele é muito como uma bíblia, né? Ele é considerado, assim, a bíblia dos trabalhos do feminino, né? E tudo. Mas eu acredito muito nele como um manual, ao mesmo tempo que ele é um oráculo, porque se você abrir ele em qualquer página, já está ali esfregada na cara do dia. Não importa qual mito, não importa qual não importa o que você está vivendo. Se você abrir, é igual a galera que abre a Bíblia para ter uma orientação do dia. Funciona da mesma maneira. Mas, para além disso, ele é um manual de como você se conectar com você mesma. Só que como é você com você mesma, é você com você mesma, ele é um manual de como você mergulha dentro de você, então ele é um livro diferente para cada mulher que toca nele, para cada mulher que o lê, é uma coisa muito especial, ela teve ali um momento iluminado mesmo, quando decidiu trabalhar os arquétipos dessa forma. E assim, com a experiência coletiva de vocês em torno do livro, né, assim, de que forma que essa experiência, né, de às vezes sem mediação, né, no contato íntimo, né, como é que essas experiências, né, elas podem ser algo de um movimento coletivo, né, e como é que, não de uma grande transformação, mas sim de mobilização, né, mobilização coletiva em torno, né, das questões que envolvem o feminino, ou os movimentos, né, mais engajados, como é que a gente poderia abrir um pouco mais esse escopo? Tá. Posso começar, Talu? Pode. Eu acredito que por alguns movimentos bastante pontuais, assim, como, por exemplo, quebrar os estereótipos, né? Quebrar mesmo os estereótipos que se tem em torno da questão que parece que quando você fala sobre as questões mais energéticas, mais psicológicas,
do feminino você contrapõe aos movimentos do feminismo. E, na verdade, não são coisas antagônicas. Para a mulher ter esse empoderamento de si mesma, ela tem que estar em contato com a sua psique. E não empoderamento de lacração de Instagram. Empoderamento de quem ela é, das potências dela, da não permissividade à subjugação, sabe? Eu sei quem eu sou e eu não vou permitir que me engavetem aqui. Acho que isso é um bom ponto de partida para que a gente quebre mesmo esses estereótipos de padrão, né? Não, uma mulher selvagem não é essa imagem que a gente tem de terra embaixo da unha e cheia de arruda atrás da orelha. Não, uma mulher selvagem é qualquer mulher. É qualquer mulher que olhar para você é uma mulher selvagem, dentro da questão, né, do arquétipo. Outra que, para mim, toca muito fundo é que eu acredito, realmente, que é revolucionário, muito revolucionário, se amar. Porque aí a gente para de tentar se enquadrar desesperadamente em modelos sociais que o sistema do patriarcado nos trouxe, sabe? A revolução feminina, né? As mulheres realmente entendendo os seus lugares, ela tem que partir de um feminino curado, da autoestima da mulher curada, uma mulher que sabe do seu potencial, e daí quando a gente fala em autoestima, a gente não está falando da coisa física. Tá tudo bem uma mulher ser super conectada com o seu feminino e fazer unha, cabelo, não, e também não fazer. A questão da autoestima, ela não parte da questão estética, ela parte da questão de que eu me amo tanto, que há um respeito tão profundo pelo meu ser feminino, que a partir disso eu me configuro socialmente. Eu acho que existe sim a possibilidade de uma inserção poderosa, na verdade, do estudo da psique feminina mais profunda, porque isso é inconsciente coletivo. Ela fala isso no livro vários momentos. A psique feminina permeia o inconsciente coletivo. É isso, realmente. Foi algo que a gente estava falando hoje sobre esse autocuidado, né? Sobre essa confusão que existe do autocuidado, né? A gente abre a internet, Instagram, hoje o tempo todo o autocuidado é passar uma máscara de argila, o autocuidado é fazer a unha aí no salão. Não que isso não seja, né? Pode ser também, mas vai muito além, né? Esse olhar para dentro é realmente revolucionário. Eu acho que esse é um único caminho, assim, em termos de olhar para a nossa sociedade. O momento atual que nós estamos vivendo, eu acho que esse é o único caminho. Não existe um outro caminho para nos tirar dessa enrascada onde nós nos metemos, porque o ser humano se meteu numa grandíssima enrascada, que se não tiver um grande movimento, um wake-up call, agora é a hora, ou a gente para, porque quando a gente se conecta, né, com esses ciclos internos, quando a gente busca esse autoconhecimento da mulher selvagem, automaticamente você se conecta com um todo, né, não está separado, você entende que você é parte de todo esse sistema, né, ecológico, planetário, e nada está separado. Eu vejo interessante até quando a gente observa as mulheres que começaram esses estudos, começaram a procurar se conhecer melhor através desse arquétipo da natureza selvagem, automaticamente elas começam a trazer outros movimentos junto com elas. Pensa em ecologia, muda o seu produto de higiene para um produto de higiene mais natural, mais sustentável, faz uma composteira, recicla, se preocupa com o planeta, se preocupa com o seu entorno. Então, eu acredito, assim, piamente que esse caminho é o único caminho para a gente fazer a transformação que realmente precisa, porque nós estamos numa enrascada, politicamente falando, ecologicamente falando. A gente está vendo o que está acontecendo agora no Afeganistão, né? E assim,
é a falta de conexão, não só das mulheres, né, dos homens também, mas se as mulheres se conectarem, eu acho que uma grande força, uma grande união, uma grande revolução pode realmente estar acontecendo. E para mim, uma das grandes provas de que isso, por mais que estejamos tímidas, dançando em silêncio, isso já está acontecendo, é esse aumento vertiginoso na venda de livros como Mulheres que Correm com os Lobos, de mulheres buscando terapias de autoconhecimento, tá começando... Oi. Desculpa te interromper. É que a Talu falou uma coisa que me fez pensar. É o Léo que está falando. Porque, assim, nessa cena agora de Talibã, de Afeganistão, que está dominando toda a comunicação há praticamente uma semana, a gente vê, provavelmente, muitos homens se mandando numa ideia suicida de entrar nos aviões e se agarrar lá ao trem de pouso, e aí eles caem dos aviões e morrem e tudo, fugindo. Mas, ao mesmo tempo, eu também vi notícias de mulheres que, ao invés de se agarrarem a um trem de pouso de avião para tentar fugir de uma fuga suicida, ficaram e disseram, já que eles vão nos matar, não dessa maneira, mas tiveram a coragem de dizer assim, já que eu não vou embora, eu vou protestar, eu não vou morrer assim, cair de joelhos, que é uma maneira como se agarrar num trem de pouso de avião, que é uma possibilidade de vida muito precária. Elas disseram, não, se as possibilidades são tão precárias, eu prefiro protestar. Isso está na mídia. As mulheres do Afeganistão estão testemunhando essa história que vocês estão contando para a gente. Sim, uma coisa que eu percebo muito é que, assim, ó, a gente esquece muitas vezes de olhar como o Brasil é um celeiro diário há um século, 2 séculos, 3 séculos, 4, 5 séculos, na verdade, desde que se colocou as coisas como elas são, né? Essa coisa da dominação. Como isso é uma coisa que a gente não vê, mas como as nossas mulheres que vêm dos lugares de subjugação derivados da escravidão, como essas mulheres fazem isso todos os dias. Se agarram em trens de pouso, em realidades suicidas, como elas seguram o Brasil na cabeça, nos ombros. São mães com 5, 6 filhos, sozinhas de família, com empregos precários, que passam 14, 15, 16 horas fora de casa para sustentar suas famílias. Os filhos não têm o nome do pai na certidão. As mulheres, elas na própria realidade brasileira, assim, a gente esquece de olhar para isso, né? Mas essa resistência feminina, isso é a pura mulher selvagem. É a mulher resistindo no seu feminino, falando, então, peraí, se é para levar, vamos levar? Sim, a coisa vai ser assim. É horrível? A gente não tinha que estar vivendo essas realidades, nem no Talibã, nem aqui. A gente está vivendo uma coisa, em termos de Brasil, religiosa, muito perigosa para as mulheres, muito perigosa. Não se fala muito sobre isso, porque aqui, assim, né, deixa quieto. Ah, não, mas é que não é tão explícito. Não se faz mídia sobre isso. Mas a gente está regredindo com coisas assim que já não se falavam há, sei lá, 60, 70 anos. Quem que usa a palavra recatada? Recatada, gente. Sabe? Vários discursos, né? Vários discursos. Sim, isso que a Talu falou é muito importante mesmo. A gente tem conversas muito profundas sobre isso, eu e a Talu, e nós assistimos um programa que falava sobre as nossas mulheres, as grandes mulheres da política do governo atual, por exemplo. É algo, assim, bastante assustador, sabe? Como são retrógradas as ideias, como são ideias que jogam a mulher dentro das caixas da mais servil das camadas que se pode imaginar, sabe? E
Isso é uma coisa que eu acompanho muito, eu participo de alguns grupos de mulheres, né? Como as mulheres negras também falam isso, assim, como elas são mais invisibilizadas ainda, e ninguém fala sobre isso no Brasil, que é os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros, as mulheres negras. A gente não está em dois patamares iguais, elas estão abaixo de tudo, e não se fala sobre isso no Brasil. Não se traz esse diálogo, esse discurso. A gente está num momento muito delicado. A Talu falou uma coisa muito sábia. A gente está num momento muito delicado, onde é necessário um despertar, assim, não só das mulheres, um despertar assim, real da humanidade, enquanto organismo, porque a desconexão com a energia feminina fez com que a gente destruísse a Terra, né? A gente não entendeu o que ela é, uma mãe, uma mulher que produz um leite ali na água, que gesta as florestas, os animais, os recursos finitos, e a gente desconectou de tudo e está nisso, numa desconexão tão imensa que a gente não consegue nem se ver mais, se enxergar, falar sobre esse feminino, assim, é um afogamento absurdo. A gente tem se deparado com declarações que deveriam ser criminosas. Isso não acontece. Apenas para a gente amarrar, né, aqui alguns comentários aqui no YouTube, né, o Lelo, a Selma, levantaram aí questões sobre a questão do gênero, né, o múltiplo, né, o gênero como sendo uma coisa múltipla, né, os povos originários que não binarizaram, né, essa dimensão de gênero, dessa forma que vocês estão trazendo, né, a respeito da forma como se está tratando o planeta, é tudo pela uma ordem simplista, né? Quer dizer, o múltiplo, a saída, será que a saída realmente é por esse viés da multiplicidade, da variedade? Porque quando se tem um discurso de dominação, tem um discurso reducionista, né? A gente está vendo aí uma simplificação que a gente sabe muito bem o que essa simplificação quer, né? E é com os antigos que nós devemos aprender, resgatar, né? Será que esse é o caminho, não só para essa dimensão do feminino, mas pela nossa dimensão coletiva? Eu acho que sim, eu acho que é um dos caminhos. Olhar para a ancestralidade, eu acho que é um dos caminhos, olhar para os povos originários e como é a relação deles, né? É que hoje em dia eu acredito que seja bem difícil também encontrar povos originários que não foram contaminados, né? Tem que dar uma olhada aí aonde estão esses povos originários. Mas eu acho que essa sabedoria ancestral é um lugar, sim, para se olhar. Eu concordo, eu acho que a gente tem que, quando pensa sobre isso, a gente tem que ter muito nítido, tem que olhar muito, muito com crítica, que a gente sabe que, na verdade, um dos grandes pilares que tornou a gente essa coisa dividida e segmentada dessa forma tão brusca e tão equivocada, tão, não sei, que nem faz sentido se você olhar para isso realmente. Foi a questão da imposição religiosa por meio dos homens, né? Isso nos dividiu muito, assim, os homens como os detentores da questão religiosa, né? A imposição, o cristianismo, essa coisa toda que, né, vem muito forte, assim, da divisão mesmo, né? A igreja e o poder sendo uma dança ali, o poder financeiro, administrativo, governamental e a igreja dançando numa coisa que realmente, assim, o patriarcado fez com que se criassem esses conceitos engessados mesmo das coisas, né? Eu acho que já, para falar bem o que eu penso, ficou cafona já ficou cafona, assim, já não faz mais sentido, sabe? Tá meio brega.
Acho que é isso, assim, é a multidimensionalidade das coisas, é essa nossa grandíssima riqueza de que cada um é um universo e as coisas funcionam de formas sincrônicas, né? Não dá pra gente botar todo mundo numa pastinha, assim, sabe? E penso que estamos vendo isso de uma forma um pouco mais latente agora por conta das mídias, né? A gente tem isso muito mais facilmente, nos chega mais facilmente, é mais fácil que a gente compreenda, a gente pode buscar formatos de entender coisas que talvez a gente tenha um certo desafio em entender, porque, novamente, a gente foi ensinado as coisas binárias, encaixadas de uma certa forma, rígida e formal. Então, eu acredito sim, e acho que voltar para se olhar para práticas ancestrais, eu não vou ser otimista a ponto de falar que vai salvar o nosso planetinha, porque eu acho que a gente já esculhambou ele num nível assim que dá para passar um band-aid, talvez, sabe? Dar uma estancada na sangria. Mas acho que algumas práticas ancestrais sim podem, pelo menos, ajudar a gente a refrear um pouco as coisas, assim, a trazer, realmente estancar a sangria que, infelizmente, assim, tem muitos estudos agora falando que os últimos 30 anos a gente realmente, assim, se perdeu a mão totalmente e do jeito que tá, não tem mais como consertar. Então, talvez a nossa forma de fazer as coisas não vá funcionar. Talvez a gente tenha que olhar lá para trás e tentar entender por que antes desses 30 anos estava vindo melhor. Por que dava certo antes? E agora não dá. Acredito sim. Ótimo. Gente, para finalizarmos, né, deixo agora para vocês duas as considerações finais, que vocês queiram amarrar enquanto fala em relação ao livro. Então, fiquem livres em relação a isso. Ok? Ok. Bom, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos é se conhecer, é se olhar, é saber quem é saber onde quer chegar, é se olhar com sinceridade, sem a máscara, sem o filtro do Instagram, sem nada, cru, nu e cru. E não é fácil, né? É cheio de conflitos, é difícil, dói, é um processo, mas eu acho que é uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer por si mesmo, é se conhecer, é entrar profundo dentro da sua psique, porque o externo, uma vez que o interno está organizado, o externo vai estar organizado, né? Eu acho que as pessoas que estão conectadas, que estão se conhecendo, elas estão aí tentando trabalhar dentro de uma harmonia, dentro de uma sociedade mais harmônica. Eu acho que é isso, assim, eu gostaria muito que as pessoas se conhecessem mais. Eu falo isso, assim, vindo de uma família onde eu vejo tantas coisas que eu olho e falo, putz, seria tão mais legal se a minha mãe estivesse fazendo um processo de autoconhecimento, se o meu pai estivesse fazendo um processo de autoconhecimento para nossa relação, para a harmonia familiar e tudo mais. Então, eu acho que é isso que eu queria falar para todo mundo que está aqui nos assistindo, se permitam se conhecer. Sim. Lindo. Eu creio que eu gostaria de deixar uma sementinha de desejo nas pessoas que estiveram com a gente, que procurem pelo menos conhecer o livro, se não quiserem fazer a leitura, né, da obra, mas que procurem conhecer quem é a Clarissa, o que é essa psicologia arquetípica, como ela pode te ajudar, né? Estendo o convite aos homens, porque os homens precisam conhecer
os seus pares, eles precisam saber como lidar com as suas mães, com suas filhas e com suas companheiras também. Não é só a mulher que tem que correr, se conhecer e ficar numa busca desenfreada dos momentos de autocuidado enquanto gere tudo para depois passar essa informação para o homem. O homem também tem que buscar, porque no entendimento das nossas naturezas mesmo, a gente acaba descobrindo que as polaridades ensinam muito uma para as outras, né? O homem ensina muito para a mulher e a mulher ensina muito para o homem enquanto psique. E creio que, em termos de revolução, eu acho que a revolução também será feminina, porque a gente precisa pensar que existe uma gama gigante de seres habitando esse mesmo momento planetário que a gente está vivendo, e o meu desejo profundo é, para além de que as mulheres despertem, que a gente consiga olhar para as pessoas que a gente tem colocado como guias nos lugares de poder. Porque eu, da minha casa, estudo, me percebo e me coloco, e se eu quero que essas ideias e essas percepções que eu tenho sejam reais, eu preciso que as pessoas que estão no comando reverberem o que eu penso. Chegou a hora da gente botar a mão na consciência de que a gente não pode ficar correndo contra a máquina o tempo todo, a gente tem que ser a máquina. Pensar em como colocar pessoas mais coerentes, encaminhando esse novo momento, porque do jeito que está, haja autoconhecimento para sustentar esse rolê. Então, acho que a gente tem muito essa fala entre eu e a Talu, assim, de que é isso, é tomar o poder para si, realmente a consciência da sua potência enquanto ser feminino, no nosso caso, que estamos conversando agora sobre mulheres, mas aprender a como transpor isso, a como colocar isso na sua vida, na sua vivência, né? Como fazer disso um ato político e social. Viver é político. Viver é político. A gente precisa se colocar dentro de toda a potência de autoconhecimento em uma rede que transforme o que a gente vem vivendo. Meu desejo maior é que a gente chegue nisso, e acho que a Clarissa pode dar várias pistas para a gente chegar num lugar de mais verdade individual. Olha que ótimo. O último comentário aqui no YouTube, né, diz certamente daquilo que vocês falaram agora no final. Quer dizer, a força coletiva e consciência feminina em toda a humanidade será a transformação planetária, né? Eu acho que isso concluiu bem, né, com a fala de vocês, né? E finalizando, né, eu acho que deu para a gente ampliar os nossos horizontes, né? Mesmo sabendo que esse livro não é não é um livro qualquer, não é para toda hora, não é para qualquer momento, né? É um livro de encontro, né? De disposição ao encontro. E isso é o passo de cada um quem determina, né? Mas mesmo assim é um livro urgente, né? Porque o que todos nós precisamos, né? Seja homem, mulher, quer dizer, a humanidade como um todo precisa realmente de transformação. Mesmo que seja uma transformação diante daquilo que já está bastante ferido, né? Que seja a nossa relação com a política, a nossa relação com o outro, de maneira geral, a nossa relação com o ecossistema, né? Então, a gente está vivendo uma crise de relações, né? Eu acho que a sociedade sempre teve em crise, e a gente, hoje em dia, como a gente vive uma sociedade de espetáculo, onde tudo é exposto, o problema é que está sendo exposto de uma forma, assim, muito massiva e cansativa, que nos deixa em desvario. Como vocês falaram, haja autoconhecimento, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante, né, de encontro
e que esse livro realmente possa transformar, né, a vida de muitas pessoas, e é aquilo, né, que a gente possa sempre apostar num outro caminho, né, um outro caminho, né, o caminho outro, o caminho da diferença, porque a gente está numa época de anulação da diferença. E quando se fala de anulação de diferença, é anulação também do feminino, né, visto que a nossa sociedade ainda está exaltando, né, o que a gente chama de patriarcado, né. Então, quer dizer, eu acho que é um desencontro, né, a gente está desencontrado com, com a diferença, né, que a gente possa ir, de alguma forma, mesmo que de forma pontual, né, mesmo assim, que a gente consiga apostar um pouco mais no viés do saber, no viés da literatura, no viés das expressões, e nos demais saberes que se desdobram em relação a isso, né? E eu acho que foi ótimo a explanação de vocês, eu acho que é aquilo que é tão difícil, né, a gente expressar a nossa intimidade, onde realmente nós, às vezes, demoramos para a gente tomar conhecimento, né, experimentar, e o quanto que isso é libertador, né? Eu acho que o termo libertador, né? Eu acho que a gente se liberta de algumas dores. E eu acho isso fundamental, né? Que a gente possa viver melhor e sofrer menos, por mais difícil que seja. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, Taluana, Mônia, né, pela explanação de vocês, pela fala de vocês, pela experiência, né, de vocês em relação e pelo movimento de vocês, né, que é um livro que não é um livro qualquer, é um movimento, né, ele move e comove, que ele continue sendo, né, vocês continuam sendo aí com a vivência de vocês instrumentos dessa comoção, né? Então, meu muito obrigado, boa noite. E só lembrando quem está assistindo a gente, não esqueça de preencher o formulário aí na descrição do vídeo. Possa também dar o seu curtir, né? Acionar o sininho para receber as notificações aí das atividades do Vagão 98, que está aí no seu 7º ano, né? Com muita alegria aqui para o sul de Minas. E mais alegre ainda com a presença de vocês. Então, boa noite, obrigado. E é isso, aí estamos aí e até mais ver.